Deus, né, irmãos? Que o nosso Deus, creio que o nosso Deus ele está ouvindo a nossa oração. E no tempo certo ele responderá, amém? Não porque merecemos, mas a misericórdia de Deus ela é grande para conosco. Amém? Louvado seja Deus, convido o irmão Carlos que vai trazer a palavra nessa noite. Nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que a palavra do Senhor Deus encontre lugar. E que sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é? E a palavra de Deus ela será cumprida na nossa vida quando nós obedecemos ao Senhor, porque é o próprio Deus falando através da sua palavra. Né? Tem dois momentos muito especiais quando viemos para a casa do Senhor. É a nossa adoração que estamos entregando a Deus. E a outra parte é a palavra de Deus, que é o próprio Deus usando o homem de Deus, o Espírito Santo de Deus, para falar conosco. Amém? Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, saber e sentir que estás aqui nesse lugar, Pai. Antes que a gente chegássemos aqui, Senhor, o Senhor já estava nos esperando para ser adorado, para ser exaltado, para ser engrandecido e agradecido pelo Deus que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, meu Pai. E temos a certeza, Deus, que o Senhor está se alegrando com as nossas vidas aqui na Tua casa de oração, meu Pai. Nessa noite, Senhor Deus, apresenta o Teu servo, irmão Carlos, ó Deus. Usa Teu servo, Pai, que ele venha se prender, Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha fazer o Teu mover, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, falar conosco, Pai. Que o Senhor venha nos confrontar com a Tua palavra, Senhor Deus. Deus, abençoa Teu servo. Abençoa suas duas filhas que aqui estão, Senhor. A sua esposa que está no trabalho, Pai. E toda a sua família, Pai. Usa Teu vaso, Senhor, como o Senhor queira usar. Não só aqui, Pai, mas no seu trabalho. Por onde ele andar, Senhor. Ele seja a luz, ele seja o sal, Pai. Ele seja a Tua carta, Senhor. Abençoa Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu acredito que das vezes que eu vim aqui, é uma das vezes que a igreja está mais cheia. Eu louvo a Deus por isso. Mas só que ainda tem mais lugar. E eu acredito em nome de Jesus que cada vez mais essa igreja vai estar cheia e talvez vai ter dias em que vão ter gente escutando o culto ali do lado de fora. Amém? Por conta de uma coisa, essa igreja não pertence a mim, não pertence ao Gabriel, não pertence ao pastor, pertence a Jesus. E é Ele que faz a obra dele aqui pelo seu Santo Espírito. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou tratado com muita alegria, com muito carinho. Mas eu quero trazer um testemunho nesse início. O testemunho que eu tenho é que os irmãos é que me abençoam toda vez que eu venho aqui. Por que isso, Carlos? Você está falando só por falar? Não. Desde que eu comecei a andar com os meninos que estavam vindo aqui, os seminaristas, e até andei com o pastor Cleverton também, eu fui crescendo na graça e no conhecimento de Deus para poder sempre trazer a mensagem de Deus. E quando eu prego, quando eu falo do Senhor, Deus fala primeiro com a gente, pela sua graça, pelo seu amor. E eu digo para vocês, não é fácil estar aqui. Não é fácil. Mas nós fazemos isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Sabe sobre o que eu vim falar hoje à noite aqui? Eu vim falar sobre o lavrador do reino. E aí, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu nunca lavrei uma terra. Alguém aqui trabalha lavrando terra, ou já trabalhou lavrando terra? Pode levantar a mão. Alguém? Tu já trabalhou? Ou conhece alguém, o pai, o avô, ou alguém? Pode levantar a mão, não tem problema. Alguém conhece? Joia, quem é que você conhece que trabalha com a terra? Sim. 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 E me diga uma coisa, é fácil? E como é que é o trabalho? A gente acorda tarde, acorda cedo, o que é que faz?
Não é fácil não, né? Mas aí me diga uma coisa, basta apenas arar a terra para ter resultado? Depende também de quê? Uhum. É sobre isso que eu vou falar com os irmãos aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo do 12 ao 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A minha versão é a Revista Atualizada Almeida, mas se você tiver alguma outra versão também não tem problema. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A Bíblia diz o seguinte, a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, diante de ti. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que quem trabalha na lavoura, quem trabalha arando a terra, ele deve ter as mãos calejadas. Porque para pegar a enxada ali, ele tem que ter trabalho para abrir a terra. E não só isso, ele também tem que ter trabalho depois para colocar as sementes. Mas só que, se ele só fizer isso e não acontecer algumas outras coisas, eu acredito que a semente que é plantada não nasce. Vai depender também da chuva, vai depender também do orvalho, vai depender também das condições. E o que eu acredito hoje aqui é que Deus ele tem uma imagem para falar conosco acerca de duas coisas. Eu vou tentar falar com os irmãos nessa noite acerca de duas coisas. Uma é sobre a santidade e a outra é sobre a graça. Santidade e graça. O texto que a gente escolheu encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13. Para mim, o livro de Filipenses é um dos livros mais belíssimos. Quem me conhece sabe que eu toco lá na igreja. E se eu disser para vocês que no livro de Filipenses existe uma canção, do mesmo jeito que a gente cantou essas canções aqui, a igreja primitiva, a igreja da época de Jesus, ele tinha músicas, tinha canções. E uma das canções que a igreja primitiva cantava está exatamente no livro de Filipenses, capítulo 2. Se você tiver com sua Bíblia aí, dê uma olhadinha aí, no versículo 5 ao 11. Do versículo 5 ao 11, você pode ver aí que diz o seguinte, Paulo: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Se a sua Bíblia for dessas mais atuais, você vai ver que ela tem um recuo diferente a partir desse momento, como se fosse um destaque ou alguma coisa. Quem é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia de Gabriel que tem. Mais alguém tem isso aí, um destaquezinho? Sabe por quê? Isso destacado do versículo 5 ao versículo 11, era uma das músicas que a igreja de Jesus cantava sobre Jesus. E diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, nesse momento, quando cita essa canção, ele está fazendo como que o centro dessa carta de Filipenses. Paulo, quando escreve essa carta para os irmãos de Filipenses, ele estava preso, e ele está falando também sobre a alegria
Essa carta é uma carta que fala sobre alegria. A palavra alegria é encontrada 16 vezes nessa carta. E ele fala da alegria do evangelho na vida dele e da alegria daquela igreja amar a vida dele, mesmo ele estando preso. Ele fala da vida de Epafrodito, que foi visitá-lo amando da igreja. Ele também fala que tem a alegria de ainda retornar para aquela igreja e tem também a vontade de mandar Timóteo para visitar aquela igreja. Para mim, essa carta é especial por conta desse capítulo 2, onde que tem essa canção. Inclusive, nós temos músicas que também cantam, que falam desse trecho. Mas só que o trecho que nós separamos para falar nessa noite, para nós conversarmos, é o texto que vem logo após Paulo trazer o exemplo de Cristo. Depois que ele fala que Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou, veio a essa terra, ele chega e diz que, antes disso, que em nós deve haver o mesmo sentimento. Mas no versículo 12 ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porque ele estava preso, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. O que é desenvolver a salvação? O que é desenvolver a salvação? É até interessante, porque quando a gente pensa que alguém é salvo, a gente pensa que a pessoa é salva naquele momento que ele levantou a mão num domingo à noite. Mas Paulo aqui ele está dizendo diferente. Ele diz bem assim: desenvolvei a vossa salvação com a imagem daquele que ara o solo. Eu penso que desenvolver a salvação é a gente trabalhar para que esse solo possa ser preparado para receber a semente e depois vir a chuva. Desenvolver a salvação é o trabalho que aquele lavrador tem para que a chuva e a semente que ele plantou possa crescer. Não é só o trabalho do lavrador que faz com que a planta cresça. Não só é o trabalho daquele que vai lá arar a terra que vai fazer com que aquela planta suba. Da mesma forma, meu irmão, não será só a sua busca e a sua força e o seu braço que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Desenvolver a salvação envolve sim a gente buscar a santidade de Deus, mas nós devemos saber que essa santidade vem de Deus por sua graça. Esse favor imerecido de Deus, ela vem através dessa vontade que nós temos de que Deus faça em nossas vidas, porque se a santidade viesse única e exclusivamente por nossas mãos, seria mérito nosso, seria obra nossa. Muitas vezes, meus irmãos, eu venho sempre pela Rota do Mar, aqui, e eu vejo a quantidade de igrejas que existem nessa região aqui. Muitas delas estão abarrotadas, cheias. Algumas eu passo estão um pouco vazias. E eu tenho visto que são inúmeras igrejas com resultados e vidas diferentes que podem refletir uma coisa. Não é o mesmo Deus que adoramos muitas vezes? Porque uma igreja está mais cheia, a outra está mais vazia. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que compete a cada um de nós arar a terra para que Deus possa trazer o fruto. Não compete a gente fazer a força e acreditar que a nossa força seria suficiente para que as coisas acontecessem. Nessa noite, diante dessa imagem de arar, eu quero, na verdade, falar com vocês em cima do que eu venho estudando nesse livro aqui, que é Hábitos Espirituais
Prazer em Jesus pela graça diária. O que é que esse livro traz? O autor, ele divide essa vida cristã, essa diferença em 3 coisas. Ele diz bem assim, para que a gente viva esse prazer em Deus, nós precisamos de 3 coisas. Uma é ouvir a Deus, e a gente só pode ouvir a Deus se for por meio da palavra. É evidente que a gente escuta Deus também pela vida do nosso irmão, é evidente que às vezes a gente escuta Deus por meio de uma oração, mas ele fala sobre a palavra, ele fala sobre a segunda coisa, que seria sobre a oração, a prática que nós teríamos de uma vida de oração, e a terceira e última coisa, ele fala acerca da vida que nós teríamos vivendo em comunidade. Mas só que quando ele começa esse livro, ele chega a dizer bem assim, eu vou trazer uma série de coisas para vocês, mas se vocês não entenderem que tudo vem de Deus, e que tudo provém da sua graça, vocês não vão fazer nada, porque no final vocês vão acreditar que é o coração de vocês que vai conseguir chegar a Deus, enquanto que nós sabemos que somente por meio de Cristo é que podemos fazer alguma coisa. Isso, meus irmãos, é muito forte, porque quando nós compreendemos que é Jesus em nós que faz toda a diferença, a palavra de Deus, ela ganha outro brilho, outra esperança. Naquela época, os judeus, da época de Jesus, eles conheciam a Bíblia muito mais do que eu, mas eles andavam errados em seu caminho, porque eles acreditavam que eles mesmos poderiam chegar a Deus, e com as suas atitudes, eles poderiam viver uma vida diferente. Mas só que vem Jesus, a face da graça de Deus, e diz bem assim, não, vocês estão pensando que é só isso? Aquele que no mandamento nós temos que o homem não deve adulterar, joia, mas eu porém vos digo, aquele que olhou para uma mulher a desejando já pecou. Jesus, ele chega a dizer bem assim, olha, pela lei por si só, ninguém poderá viver, mas sim pela graça é que eu poderei viver. Então, se eu entendo nessa imagem que nós precisamos arar a terra, existe nesse caso um trabalho nosso e existe também um trabalho de Deus. Eu falei sobre a graça e sobre a santidade para dizer uma coisa, meus irmãos. Nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas em nosso coração deve estar certo de que tudo vem da mão de Deus. Nós devemos trabalhar como se nós fizéssemos o melhor o tempo inteiro, como se nós fizéssemos para os nossos filhos, como se nós fizéssemos para nós mesmos, mas nós devemos crer que a verdadeira realização de todas as coisas vem do Senhor, para que a graça não se esvazie. E aqui, quando Paulo chega e diz bem assim, desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo o seguinte, procurem sim viver essa vida de santidade, procurem ler mais a palavra, procurem conhecer mais a Deus, procurem desenvolver essa salvação de vocês. Só que, quando a gente vê no versículo 13 aí, ele diz bem assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E vocês poderiam me dizer nessa noite, eita Carlos, então eu posso relaxar? De maneira nenhuma. Quando eu trago essa imagem do lavrador, eu nunca arei uma terra. Das vezes que eu vou para Recife, que eu trabalho lá em Recife, eu saio de madrugada na segunda-feira. E aquele que trabalha com a terra é o primeiro a se levantar para poder trabalhar. Às vezes eu passo daqui para Recife e eu vejo o pessoal cortando cana. Isso, meus irmãos, 4:30 da manhã, 5 horas, o dia ainda nem saiu. Será que nós temos vivido dessa forma?
Diante da busca do desenvolvimento da salvação para nossas vidas? Ou será que a vida cristã é algo que eu tenho levado assim, a banho-maria? Será que eu tenho, e aqui com o exemplo do lavrador que vai acordado muitas vezes de manhã cedinho e olhado primeiro para o Senhor para dizer: Senhor, seja a sua graça sobre minha vida, que esse dia seja um dia abençoado na minha existência, porque Deus, Ele espera que nós desenvolvamos a nossa salvação. Você não vai conhecer mais de Deus, meu irmão, se você não se debruçar na palavra do Senhor. Nós estamos começando um ano agora, e esse ano de 2026 pode ser até mais um ano na nossa vida, mas esse 2026 pode ser um ano da sua vida, onde que todas as coisas aconteceram porque você se dispôs a arar a terra, porque você se dispôs a desenvolver a salvação na sua vida. Esse ano de 2026 pode ser diferente porque você fez apenas uma coisa, talvez, meus irmãos. Procurou ler a Bíblia todos os dias. Na última vez que eu vim aqui, foi uma quarta-feira, eu falei que eu estava tentando ler a Bíblia com as minhas meninas. Elas estão aqui. Hoje, eu estava um pouco atrasado, algumas também, e na hora do almoço eu disse: olha, ler a Bíblia não é fácil. Vejam como o livro é grande. Mas só que nós devemos ter conhecimento de Deus e desenvolver a nossa salvação através das Escrituras. Não vá querer aprender de Deus, meus irmãos, única e exclusivamente pelas canções que nós temos cantado, ou simplesmente por ouvir aquilo que as pessoas têm falado de Deus. Conheça as histórias. 2 textos que nós lemos aqui. Lemos Gênesis capítulo 12, foi lido pela irmã. E nós lemos também Mateus capítulo 7. Quando lemos Gênesis capítulo 12, eu perguntei às meninas: nós lemos acerca disso? E a Júlia, equivocadamente, chegou e disse: lemos. Só que eu estou lendo a Bíblia com elas da forma cronológica. Parou no 11 e começou em Jó. A gente leu de Gênesis de 1 a 11 e aí começou em Jó, porque é do tempo. O que a gente separou? Já o Mateus capítulo 7, nós lemos, porque pela manhã nós estamos lendo um capítulo do Novo Testamento, e quando nós vamos ou à tarde ou à noite dormir, nós estamos lendo 4 ou 3 capítulos da Palavra de Deus. Isso naquele aplicativo da Bible. Mas aí vocês me perguntam: Carlos, isso é suficiente para que nós conheçamos a Deus? De maneira nenhuma. Quando eu estudava esse texto, a teologia aponta que esse texto seria das dificuldades de se entender a salvação. A salvação, ela opera-se em nossas vidas por meio de Jesus. Mas depois que nós somos salvos, nós cruzamos os braços? Não. Mas só que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Por isso que Paulo chega a dizer o seguinte: desenvolvam a sua salvação. Nessa noite, eu digo para vocês que arar a terra é sim desenvolver a salvação conhecendo a Deus pelas Escrituras. Comece a ler a Bíblia, meu irmão. Comece a ler 3 capítulos. Ah, Carlos, eu não consigo. Comece a ler um capítulo pela manhã, ou leia 3 quando for dormir. Mas não deixe de conhecer a Deus pelas Escrituras, porque isso é o desenvolvimento da nossa salvação em Deus. Se eu preciso arar a terra, eu também preciso desenvolver essa salvação. O que é que o texto fala? Com tremor e temor. Tremor e temor. O que é isso, Carlos? Tremor e temor não é um medo, como alguém chegasse e dissesse: se você não fizer isso, eu vou bater em você ou eu vou lhe matar. Tremor e temor, quando eu estudava, traz a imagem de alguém que trabalha com pedras preciosas. Acredito aqui, eu nunca trabalhei com pedra preciosa não, e eu não sei se alguém aqui já trabalhou com pedra preciosa. Mas só que quando a gente pega alguma coisa que tem muito valor, o que é que a gente faz? A gente tem um maior cuidado de trabalhar com aquilo. Eu vou dizer,
eu ia para casa da minha avó, e a minha avó tinha umas panelas que era o maior beleza que ela tinha lá, eram umas panelas de vidro. Os irmãos já viram panela de vidro, não? Pronto, eram umas panelas lindas, e a vovó tinha o maior cuidado com aquelas panelas. E eu também, quando eu manuseava aquelas panelas, eu tinha um maior cuidado. Eu manuseava aquelas panelas com temor e tremor. Por quê? Porque aquilo ali era muito importante. Era muito importante para a vovó. E aqui, meus irmãos, se Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e temor, nós temos que perceber que a palavra de Deus não é qualquer coisa, não. Nós temos que reconhecer que isso que nós vivemos aqui como comunidade é algo que é muito importante e nós devemos dar essa importância. Aquele que serve aqui na igreja não deve fazer de qualquer jeito. Deve fazer como se fizesse para o Senhor. Aquele que lê a palavra não deve ler a palavra de qualquer jeito. Deve fazer isso com temor e tremor. E aqui eu venho também para a segunda imagem. Se nós desenvolvemos a nossa salvação, aramos a terra, lendo a palavra, nós procuramos saber a vontade de Deus através da oração. É com temor e tremor. A palavra de Deus nos ensina que nós conhecemos a Deus através da sua palavra. E também temos um relacionamento com Deus através da oração. Quanto tempo você tem feito do seu dia um momento de oração com o Senhor? A oração, para os teólogos e para muitos, é como se fosse o respirar da alma. A oração, meus irmãos, é tão importante. Tão importante, por quê? Porque quando nós compreendemos que tudo vem de Deus, quando eu compreendo, por exemplo, que o que eu estou fazendo aqui nessa noite não é uma exposição, não é a minha inteligência, não é a minha força, não é a minha sabedoria, mas é o Senhor, eu preciso, com temor e tremor, orar a Deus e dizer bem assim: Pai, ilumina-me, para que eu possa falar para os meus irmãos acerca do teu reino. Nós devemos viver em oração para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E eu digo mais, quando nós vivemos em oração, a nossa vida é transformada. Às vezes a gente pede um emprego, mas quando a gente ora e está na presença de Deus, a gente começa a perceber que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. E aí a oração é algo em que a gente percebe que Deus está escutando, e essas coisas também vão transformando a nossa vida. Eu só terei temor e tremor a Deus quando eu saber e conhecer acerca da sua vontade também pela oração. Porque Deus ele falará direto aos nossos corações. Um dos desafios que nós temos como comunidade é não só conhecer a palavra de Deus de cima a baixo, como também viver próximos do Senhor através de uma vida de oração. Além de arar a terra, nós precisamos plantar. E plantar é orar. Plantar é o momento em que eu coloco meus joelhos no chão e digo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu direcionamento, eu preciso da Tua força para lidar com meu filho, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, para poder falar do Teu reino, eu preciso da Tua ajuda para tratar aquela dificuldade que eu tenho no trabalho, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, porque tudo vem dEle. Porque tudo vem de Cristo, porque assim é que a palavra de Deus nos ensina, não é a nossa força, não é o nosso arado, é sim a obra de Deus em nossas vidas através do nosso arado e através do semear que nós temos da oração. Então, meu irmão, 2026 está começando. Devemos viver uma vida na palavra de Deus, devemos viver também uma vida de oração, mas aí eu já me encaminho para este último dimensão, que seria o que Paulo fala aí em desenvolver. Quando ele fala em desenvolver no meu texto, ele está falando no plural. Ele não está dizendo desenvolva. Se ele está falando no plural,
ele está dizendo para uma comunidade. Uma das coisas que Paulo está trazendo aí é que a colheita desse semear, ela só pode ser feita por meio de pessoas, de uma comunidade. Tão importante quanto você viver uma vida na palavra de Deus, conhecendo as Escrituras e tendo esse desejo. Também é importante viver essa vida de oração, conhecendo ao Senhor. Tão importante é nós também vivemos essa vida de comunhão que nós estamos aqui. Eu sei que a igreja é difícil, eu sei que os irmãos são difíceis, eu sei que às vezes as pessoas decepcionam, mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu já tive as minhas crises com a igreja, eu já tive momentos difíceis. Nesses momentos, sabe o que aconteceu no meu coração? Eu dizia, meu Deus, por que é tão difícil? E eu ficava pensando em desistir. Só que, naquele momento, e aqui eu não falo de uma coisa mística, mas eu falo de algo pessoal meu. Jesus olhou para mim e disse bem assim em meu coração, se eu amei a igreja, ela sendo desse jeito, e você é meu discípulo, por que você não vai amar ela assim? Nós, meus irmãos, somos imperfeitos, quebrados, limitados, mas só que é na comunidade que nós aprendemos sim a ser semelhantes a Jesus. John Piper é um autor que eu gosto muito. Ele tem um vídeo que ele fala sobre o casamento. Foi uma pregação que ele fez sobre o casamento. E tem gente que fala que o casamento não é fácil, aquelas coisas tudo. E aí ele chega a dizer bem assim, ora, o casamento é um dos locais onde que mais nós podemos aprender acerca de ser semelhante a Jesus. Por quê? Porque é lá onde que você vai, muitas vezes, em um momento, tá morrendo de raiva da esposa e vai ter que se deitar do lado dela naquela noite. Mas ali você vai ter que exercitar o quê? O perdão. Muitas vezes você vai ter que exercitar a paciência. O casamento é um local onde que Deus produz em nós a semelhança a Jesus, mas não só o casamento, meus irmãos, a igreja também. Quantas vezes nós ficamos decepcionados porque irmão, ciclano, fulano, beltrano fez algo que não deveria ter feito, mas só que os nossos olhos estão fixos nos céus. Nós aramos essa terra, semeamos com os nossos joelhos, e fazemos isso em uma comunidade olhando para os céus e não para os outros. Nós vivemos essa vida porque Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus nos chamou para amar uns aos outros. E com isso, meu irmão, eu digo o seguinte: olhe para os outros dois. Quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia sozinho, leia com seu irmão. Quando você for orar, não ore sozinho, ore com seu irmão. Quando você menos perceber, ele vai trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando você menos perceber, você vai estar orando pela vida dele, e milagres vão estar acontecendo. Quando você menos perceber, Jesus Cristo estará assim, abraçando todos nós, porque nós estaremos vivendo essas três dimensões: o do conhecimento da palavra, uma vida de oração e uma vida de comunhão com os irmãos. Eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês nessa noite. Jesus, ele foi o nosso exemplo do grande lavrador. Jesus, ele é o Filho de Deus, que não só pegou na enxada, porque ele desceu dos céus e fez, lutou, andou, pregou, viveu, sofreu, lutou, como também ele deu a sua própria vida para que eu e você pudesse ter esperança. Ele é o exemplo maior que nós temos nessa noite. E ele é um exemplo que nos traz esperança. Esperança de que a nosso amanhã pode ser melhor do que hoje. Não porque as coisas dependem das nossas mãos. Você pode nessa noite aqui estar trabalhando ou lutando contra uma dificuldade na sua vida, contra um pecado, mas eu vim aqui nessa noite para dizer o seguinte: há esperança, porque Jesus Cristo, ele é quem opera o poder de Deus em nós.
nas nossas vidas. Eu posso dizer nessa noite aqui que aquele que estiver perdido pode ter uma nova esperança, porque Cristo, como o maior lavrador, ele lutou, sofreu, semeou e vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Meus irmãos, eu fico muito feliz em trazer essa mensagem nessa noite. Jesus, ele é a esperança que cada um de nós tem para esse mundo caído. Eu venho nessa noite aqui como alguém que vem às vezes de 2, 3, 5 meses, mas vocês, todos nós que estamos aqui nesta comunidade, nas nossas famílias, são a esperança de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Como é que nós iremos desenvolver a nossa salvação, Carlos? Desenvolvam conhecendo a Deus, as suas escrituras. Desenvolvam vivendo uma vida de oração. Desenvolvam vivendo essa comunidade, amando uns aos outros. Porque ninguém é perfeito aqui, mas cada um é a imagem de Jesus. Todos nós que entregamos as nossas vidas a Jesus, nós somos templos do Espírito Santo. Olhe para o lado e veja o Espírito de Deus na vida do seu irmão. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, ame o seu irmão, porque a igreja de Deus é isso. Termino dizendo o seguinte: se Paulo nos chama para desenvolver essa salvação, nós temos muito trabalho pela frente. Através da palavra de Deus, através de uma vida de oração e através da comunhão, nós podemos desenvolver essa salvação. Só que, e eu falei isso desde o início, tudo isso não depende só de nossas mãos. Porque aí nós temos o versículo 13 que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu vim aqui, meu irmão, nessa noite, minha irmã, para dizer que há esperança. Há esperança para uma nova vida, há esperança para uma nova casa, há esperança para um novo tempo, há esperança para uma nova igreja, há esperança para um novo emprego, há esperança para uma nova vida, porque não depende só das nossas mãos. Nós aramos a terra, mas é Deus quem com sua graça faz em nossas vidas. Não encolhemos as nossas mãos. Desenvolvamos a salvação. E quando nós menos esperarmos, nós vamos ver a graça de Deus tomando toda a nossa vida. A prosperidade vem, a bonança vem, porque, e mesmo se não vier, sabe o que é que acontece? A gente glorifica a Deus também. O problema é que quando nós estamos distantes do desenvolvimento dessa salvação, quando vem qualquer problema e dificuldade, a gente não sabe para onde vai. Mas quando a gente vive desenvolvendo essa salvação, nós percebemos que nada está fora do controle da mão de Deus em nossas vidas. Nada. Termino dizendo o seguinte, vou citar um trecho do livro. A essência da vida cristã é aprender a lutar pela alegria, de forma que essa luta não substitua a graça. Lutem, meus irmãos, mas saiba que tem alguém que está trabalhando por você, que já viveu, que já morreu, que já venceu e que traz esperança para nós. Não existe nada, absolutamente nada que ele não possa resolver. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, né, irmão, por essa palavra tão boa, né? Palavra linda e maravilhosa do nosso Deus.
Nós possamos sair nessa noite mais alegre ainda. E quando chegamos, né, que essa palavra, ela venha dar frutos em nossas vidas. Que nós possamos ser esse instrumento na mão de Deus, de levar salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão nas trevas, precisando conhecer quem é Jesus, precisando conhecer que Ele é quem salva, que cura e liberta. E só Ele tem o poder de salvar vidas. Só Ele tem o poder de ir aonde homem nenhum pode ir, que é Jesus, como Ele fez com cada um de nós. Aonde homem nenhum tem o poder de resgatar, Jesus tem. E nós temos que ser instrumento também na vida da nossa família, meus irmãos. Pregar a palavra, ser vasos usados por Ele, para falar desse Deus que nós servimos, para falar desse Deus que morreu, mas ressuscitou. E por isso estamos aqui nessa noite. Que o Senhor Deus continue abençoando o Senhor, irmão Carlos. Seja sempre instrumento na mão do Senhor. Que essa palavra a gente venha vivê-la. Que possamos levar essa palavra para a nossa casa. Que estamos vivendo um tempo difícil, mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Amém? Quarta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Nosso pastor Betinho, a nossa irmã Margarete. Vamos estar aqui, meus irmãos, adorando a Deus. Buscando esse Deus que é tão grande e tão lindo nas nossas vidas. Esse Deus que nos resgatou. Esse Deus que tem seu próprio Filho para nos salvar. Que o Senhor abençoe a família do irmão Carlos, que ele tenha uma boa viagem, que o Senhor Deus acampe seus anjos ao redor da sua vida e da nossa vida também. E que o nosso irmão vai fazer a oração final, e depois a banda se apresenta em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nesse momento agora eu não sei como o Senhor falou ao seu coração, mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça e você orasse ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E pelo chamado que nós temos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é a tua graça, Senhor, que opera em nossas vidas, é o teu querer e o teu realizar. Sim, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a dar o nosso melhor a ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar prontos a arar a terra, a semear, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a levar a tua palavra para os nossos familiares. Ajuda-nos, Senhor, a falar do teu amor para aqueles que precisam de ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, a tua palavra e a tua graça, Senhor, revelada no teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós. A minha oração, Senhor, é que nessa noite todos nós possamos sair daqui certo, Senhor, de que nós pertencemos a um Deus que opera maravilhas em nossas vidas e que tem um desejo pelo seu povo de que eles desenvolvam cada vez mais essa intimidade, essa salvação que se revela através do conhecimento da tua palavra, através de uma vida de oração e através dessa comunhão com os santos, Senhor. Eu oro, Senhor, por esta comunidade. Eu oro, Senhor, pela vida de cada irmão aqui, para que cada vez mais essa igreja possa resplandecer a tua luz e possa ser o sal da terra neste local que está aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.